Começamos mais uma semana e eu quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus. E nós, como de costume, a cada segunda-feira vamos ao Evangelho de Lucas, estamos caminhando nele e estamos no capítulo 12. Vamos estar lendo hoje do versículo 13 ao versículo 21. Vamos então à palavra de Deus. E disse-lhe a um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens de depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Queridos irmãos, está diante de nós um texto conhecido nosso, onde Jesus toca na área que ninguém gostaria que Jesus tocasse. A verdade é que a questão de ajuntar tesouros na terra é algo que é atrativo para todo ser humano. É atrativo para aqueles que viveram dificuldades e que querem sair dela e nunca mais passar por problemas de falta. E algum de nós pode ser que está ouvindo ou eu falando que possa viver esta necessidade. O fato é de que quando nós passamos necessidade, quando nós vivemos apertados financeiramente, quando não temos o suficiente para ter o que gostaríamos, pior ainda, quando não temos o suficiente para ter aquilo que necessitamos muitas vezes, é difícil. E esta é uma razão boa, interessante e talvez até uma boa colocação de dizer: é para isso que eu quero riqueza, para não viver mais esta necessidade. No entanto, este amor ao dinheiro ou desejo pela riqueza, ele passa disso. Quando alguém chega a ter o suficiente, eu penso que não conheci ninguém que queira parar de ganhar, ou que a partir daquele momento já passe adiante ou invista em alguma outra realidade. Enfim, há uma tendência a pessoa sempre querer mais. Esta é uma verdade. E aqueles que são já ricos, você veja aqui, Jesus fez uma parábola de um homem rico. E ao ter demais, ele não pensou em compartilhar, ele não teve outro pensamento. Claro, isso é uma parábola, Jesus está ensinando. Mas é isso mesmo que ele está ensinando, de que este homem quis ajuntar para ele e não foi rico para com Deus. Então, este homem poderia ter investido na nossa realidade de hoje, nas missões, ajudado missionários, poderia ter compartilhado alguma coisa que fosse, ou seja, pensar, dar à alma dele pelo menos esta divisão dos seus bens. Mas a verdade é que a ganância pelo dinheiro torna-se um pecado que a Bíblia condena desde o princípio dela até o fim, lá no Apocalipse, quando Deus diz: ficarão de fora um deles são os avarentos. Então, há uma tentação quando alguém deseja enriquecer, de tornar-se avarento. Talvez hoje eu e você estejamos longe desta realidade pela nossa necessidade. Não consigamos nem entender.
mas eu quero assegurar a você, por aquilo que nós conhecemos da Bíblia e pela experiência que temos vivido nesta vida, de que quanto mais a pessoa tem, mais ela é levado, né? E Deus, em sua sabedoria, conhece isso e propõe para nós este texto, entre tantos da Bíblia Sagrada, quando um homem foi chamar de Jesus somente a justiça. Mas Jesus podia ter chamado a atenção, ou seja, interferido de alguma maneira, mas o que mais chateou Jesus é que era em função de bens materiais. E eu quero fazer-nos entender que Jesus sabia bem, aleluia, que nós precisávamos de pão para comer, que ele precisava de um teto para dormir, que ele precisava de roupa para vestir. O seu ministério recebeu doações. Ele foi um filho de carpinteiro, ele sabia o que era trabalhar e ganhar pelo seu trabalho. Mas a missão da sua vida era espiritual. Deus o chamara, em verdade, ele era o Verbo encarnado, com uma missão para cumprir durante a sua vida e também de entregar a sua vida, no fim, para perdão de nossos pecados. Ninguém de nós jamais terá a missão de Jesus, mas Deus continua chamando cada um de nós. E quando nós temos uma missão com o Senhor, quando nós somos parte ativa desta igreja, desta obra e deste reino de Deus, este reino e esta realidade passa a ser prioridade na nossa vida. E nós somos chamados por Jesus a buscar primeiro o reino de Deus e permitir que as outras coisas nos sejam acrescentadas. É um desafio tremendo. Eu estou falando isso com você, mas eu não estou tirando de que isso seja uma realidade aparentemente até impossível para ser vivida, mas não é impossível, porque nós não vivemos daquilo que é aparente, aleluia. E Jesus aqui coloca este termo: a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. A nossa vida não consiste no dinheiro, nas posses, naquilo que nós tenhamos. Portanto, nós, como cidadãos deste reino, não podemos fazer disso o grande alvo da nossa vida. Nós não vamos deixar de trabalhar, nós não vamos deixar até de pedir ao Senhor que nos abençoe com um trabalho melhor, com um aumento, com ajuda no nosso negócio, que nós possamos ter umas férias, que nós possamos ter um tempo de mais frutífero na nossa vida financeira. Não há pecado nisso de pedir a Deus, e se Ele nos der, glória a Jesus. E se permitir, Paulo mesmo fala: eu sei ter muito e sei ter pouco ou quase nada, sei ter abundância, sei até passar fome, mas em todas as coisas ele não pecava contra Deus. Somos chamados a uma vida de dependência do Senhor. E quando ele diz a vida da pessoa, e no contexto ali eram israelitas, no contexto nosso nós somos crentes, não consiste na abundância. É triste ver uma geração de crentes que querem ouvir mensagens dos púlpitos, que não falem do reino de Deus, mas falem da prosperidade da vida na terra. E aí Jesus propõe para nós uma parábola de um rico abençoado, que deu tanto a multiplicação da sua fazenda que ele não tinha lugar para colocar, e foi uma questão genuína. Mas aquele homem não pensou em outra coisa, somente em guardar para si. E a Bíblia diz que ele fez um plano, me parece lógico, que foi aumentar, derrubar os celeiros que tinha, aumentar, fazê-los maiores e guardar. E o grande erro dele foi pensar, entender que a sua alma, a sua alegria, a felicidade da sua vida estava naquilo ali. Né? Ele disse: alma minha, descansa, come, folga, porque agora você tem para muitos anos. A nossa fortaleza, a nossa alegria, a nossa consistência de vida, até mesmo a felicidade do crente não está e não está. E aí Jesus diz esta palavra: louco, nesta noite vão te pedir a tua alma. E o que tu tens, para quem será? Então, que esta seja uma verdade, um despertar para as nossas vidas neste dia também. Que se você
tiver a oportunidade, compartilhe. Eu sei que esta palavra muitos não querem ouvir, mas é a de Deus para nós. Não estou falando aqui nada de mim mesmo. Foi Jesus que propôs a resposta para aquele rapaz que disse: eu não sou repartidor de bens humanos. Ele que diz que a vida de qualquer não consiste na abundância. E ao fazer aquela ilustração, ele chamou de louco aquele que acha que a alma do homem, que a alegria, a alma fala daquilo dos nossos sentimentos, fala da estabilidade emocional e racional. Agora eu sei que eu tenho, estou livre, nada vai passar, eu tenho dinheiro para viver a minha vida até o fim, para deixar para a próxima geração. Eu agora posso me alegrar. No entanto, ninguém de nós sabe se naquela noite todo o nosso projeto vai terminar. Então, bom é confiar no Senhor. Bom é investir e buscar primeiro o reino de Deus. Bom é resguardar o nosso coração da avareza. Para tal, é um trabalho, porque todos nós, eu não creio que nenhum de nós, a começar de mim, não sejamos tentados. E às vezes eu gosto de dizer porque a gente tem falta, a gente é tentado. Não é verdade. A verdade é que todos, até quem nasceu em abundância, este mal chamado pecado, este pecado chamado avareza, ele é algo que prende, escraviza. Então, bom é ser e viver uma vida de crente livre dessa escravidão. Jesus sabe o que está nos chamando para viver. Quando ele nos pede, olha, fique livre dessa escravidão, ele sabe o que está falando. E eu falo isso com você com temor no meu coração, porque eu sei o quanto algumas vezes fui tentada. E dou graças a Deus por Deus muitas vezes não permitir. Aleluia. A nossa oração deve ser: Senhor, provê para nós a nossa necessidade. Aleluia. Eu ouvi um salmista que disse isso: Senhor, não me dê demais para não me perder, para eu não me corromper, mas também não me dê o de menos, para eu não maldizer do meu dia. Que o Senhor possa dar o nosso pão diário, como Jesus nos ensinou na sua oração, o Pai Nosso que nós conhecemos. Que possamos nos contentar, aleluia, e viver uma vida de fé, aleluia, porque esta deixará frutos. Esta sim deixará frutos para os nossos filhos, deixará um fruto eterno, aleluia, o qual lá no céu, aonde a traça não corrói, o nosso tesouro está. Até porque Jesus nos fez uma lembrança muito importante: aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Que esta palavra possa continuar falando do Senhor a nossa vida, em nome de Jesus. Feliz segunda-feira, feliz semana. Amém.